Oi pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o professor Matheus e hoje nessa videoaula trataremos da correção de alguns exercícios, certo? Então, de antemão, eu já peço que vocês abram um livro didático na página 26, certo? Onde a página 26 nos traz algo que tratamos em aulas passadas, uma das aplicações dos números inteiros em nosso dia a dia, certo? Então, para quem gosta de futebol, a gente viu na aula passada que os números inteiros é encontrado em diversas situações do nosso dia a dia, como por exemplo temperatura, altitude, e dentre elas também temos a questão de saldos, como por exemplo o saldo de gol, que é o que nos pede essa questão. Então, o que é que fala a quarta questão? A tabela a seguir mostra os 10 primeiros times classificados no Campeonato Espanhol após a 17ª rodada, certo? Então, para quem não é habituado a acompanhar futebol, principalmente campeonatos de pontos corridos, como é o Campeonato Espanhol, então é bom que se conheça o que significa cada letrinha dessa, certo? Então, abaixo na tabela, se vocês observarem no livro de vocês, tem uma legenda, certo? Então, só para explicar, a letra P significa a quantidade de pontos, o J significa a quantidade de jogos, beleza? O V, número de vitórias, o E, número de empates, letra D, número de derrotas, GP é o número de gols prós, ou seja, o número de gols que o time realizou, certo? E o GC, por sua vez, significa gols contras, os gols que o time sofreu. E SG? SG é onde vai se basear nossas atividades, é o saldo de gols, certo? Então, a letra B já pergunta o seguinte, qual é o saldo de gols do Barcelona? Pessoal, as letras que não forem contempladas nessa correção, significa dizer que as demais se assemelham às que eu vou responder aqui, certo? Além disso, teremos um momento de tira dúvidas e caso haja dúvidas além dessas que serão tiradas nessa videoaula, vocês podem nos consultar, beleza? Então, eles nos perguntam o seguinte na letra B, qual é o saldo de gols do Barcelona? Bom, pessoal, o saldo de gols basta eu subtrair, certo? Ou seja, basta eu calcular a diferença dos gols que o time realizou, certo? E o número de gols que o time sofreu. No caso do Barcelona, que se localiza na terceira posição, ele realizou 42 gols, beleza? E sofreu 17 gols. Então, o Barcelona, pessoal, para eu calcular o saldo de gols, basta fazer GP, que são gols por, menos GC, que são gols contras. Quantos gols o Barcelona realizou? O Barcelona realizou 42 gols, certo? E quantos gols o Barcelona sofreu? 17. Então, 42 menos 17, certo? Dá exatamente quanto, pessoal? Dá exatamente 25. Então, a quantidade de gols que o Barcelona tem em seu saldo de gols são 25 gols. Beleza? Então, só apagando aqui. Letra C. Quantos gols o Atlético de Madrid marcou? O Atlético de Madrid, pessoal, se localiza na quarta posição. Na linha que corresponde ao Atlético de Madrid, a gente pode perceber o seguinte, que é dado o número de gols que ele sofreu e o saldo de gols, beleza? Mas o que é que ele quer saber agora? A quantidade de gols que o Atlético de Madrid marcou, realizou. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que pensar? Qual o número que, subtraindo 14, retirando 14, dá exatamente 17? E aí, pensaram? Vejam, uma dica que eu dou a vocês é justamente pensar na operação inversa, certo? Então, uma forma simples de encontrar esse número, basta eu somar o 14 ao 17. Então, se eu somar o 14 ao 17, nós teremos que 14 mais 17, certo? 14 mais 17 é igual a 31 gols. Portanto, a quantidade de gols que o Atlético de Madrid realizou é exatamente 31 gols, né? Então, o Real Sociedad sofreu quantos gols? Então, vem aqui, ó, Real Sociedad, sexta posição, certo? Então, na linha do Real Sociedad, a gente observa que realizou 28 gols e o saldo de gols, certo? São 3. Então, o que é que eu tenho que pensar? Qual o número que eu subtraindo de 28, o resultado dá exatamente 3? E aí? Pensaram? Pessoal, da mesma forma, basta eu pensar na operação inversa.
Ou seja, basta eu subtrair 28 de 3, certo? Subtraindo 28 de 3, eu vou encontrar exatamente o número de gols contra. Então, vai ser 28 menos 3, que dá exatamente 25. Beleza? Simples, tranquilo? Só apagando aqui, ó. Só apagando. Letra E. Como é calculado o total de pontos dos times? Bom, para quem acompanha futebol, está mais ou menos ligado como é que responde essa questão. Para quem não, pessoal, a questão é o seguinte. Em campeonatos de pontos corridos, como é o Campeonato Espanhol, acontece que a quantidade de vitórias, certo, equivale a 3 pontos. A quantidade de empates equivale a 1 ponto. E a quantidade de derrotas, 0 ponto. Beleza? Então, como é que eu calculo o total de pontos de um time? Então, basta eu pegar o número de vitórias do time, multiplicar pelo valor que vale cada vitória, que são 3 pontos, e somar o número de empates, já que o número de empates equivale a 1 ponto. Então, como é calculado o total de pontos dos times? Então, multiplica o número de vitórias por 3 e soma ao número de empates. Beleza? Então, para eu calcular o total de pontos obtido por um time, basta pegar o número de vitórias, multiplicar pelo número que vale cada vitória, que é 3, e somar ao número de empates. Beleza? Só apagando aqui. Quantos pontos tem o Atlético Bilbao? Certo? Escreva uma expressão numérica para responder. Bom, para responder essa questão, basta a gente retomar o que foi dito na letra E, certo? A gente sabe que o total de pontos é calculado através do número de vitórias vezes a quantidade de pontos que vale cada vitória, que são 3, e soma ao número de empates. Então, Atlético Bilbao, basta localizar na tabela, ó, Atlético Bilbao, 7ª posição, certo? Na 7ª posição se localiza o Atlético Bilbao. Quantas vitórias tem o Atlético Bilbao? O Atlético Bilbao tem 8 vitórias. Então, eu vou pegar o número de vitórias do Atlético Bilbao, que são 8, multiplicar pela quantidade de pontos que equivale a uma vitória, que são 3, certo? Mais o número de empates. O número de empates do Atlético Bilbao são exatamente 3, então, mais 3, certo? A gente sabe que, numa expressão numérica, nesse caso aqui, a prioridade é responder primeiro a multiplicação, certo? Então, o que é que acontece? 8 vezes 3, 24. 24 mais 3 igual a 27. Beleza? Portanto, eu tenho que a resposta da letra F são 27 pontos que o Atlético Bilbao conquistou. Beleza? Então, só apagando aqui. E o que significa um time apresentar saldo negativo? Pessoal, se o saldo é dado pelo número de gols que um time sofre e pelo número de gols que um time faz, então um time vai ter saldo negativo quando, por exemplo, se observarmos o Celta de Vigo, que se localiza na 9ª posição, a gente observa que ele realizou 28 gols e sofreu 32. Ou seja, o Celta de Vigo, certo, que é o time da Espanha, ele sofreu mais gols do que fez. Se eu fizer 32 menos 28, dá 4. Mas se o Celta sofreu mais gols, automaticamente o saldo dele é negativo. Portanto, o saldo do Celta é 4. Então, o que é que a gente conclui? Que o saldo vai ser negativo, aliás, o saldo é menos 4. A gente pode concluir que o saldo será negativo quando o time sofre mais gols do que realiza. Portanto, o que significa o time apresentar saldo negativo? Significa que sofreu mais gols do que realizou.
realizou. Certo? Então, um time que tem saldo negativo significa que ele sofreu mais gols do que realizou. Beleza? Então, ó, só apagando aqui. Letra J. O que acontece quando o time tem saldo zero? Pessoal, se para o saldo ser zero, tem que acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Eibar. O Eibar realizou 22 gols, certo? E sofreu 22 gols. Se o saldo é a diferença entre o número de gols feitos e o número de gols sofridos, se eu subtrair 22 menos 22, dá exatamente zero. Portanto, o time terá saldo negativo quando o número de gols que ele fez foi igual ao número de gols que ele sofreu, que é a resposta da letra J. Então, o que acontece quando o time tem saldo zero? Significa que realizou e sofreu o mesmo número, né? O mesmo número de gols. Beleza? Então, para que um time tenha saldo zero, ele tem que sofrer e realizar o mesmo número de gols. Beleza? Apagando aqui. Vejam, agora na página 30 do livro didático, na primeira questão ele fala o seguinte: localize na reta numérica os pontos indicados na tabela. Beleza? Então, o que é que acontece? Se a gente observar aqui, o primeiro passo é identificar que números positivos é localizado à direita do zero e números negativos à esquerda do zero, certo? Segundo passo, identificar se de fato cada tracinho desse, cada espaço equivale a uma unidade. A gente observa aqui, nós temos dois números de referência, que é o 0, representado pela letra P, e o 3. Se eu contar os espaços que tem entre o 0 e o 3, são exatamente 1, 2, 3. Então, de fato, cada tracinho desse equivale a uma unidade. Então, se aqui é 0, vamos localizando o ponto A, certo? O ponto A, se é menos 5, se é menos à esquerda do 0. Então, basta eu contar 5 unidades à esquerda do 0. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, aqui vai ser menos 5, que eu represento com a letra A. Ponto D. Ponto D, mais 2. Se é mais, à direita do 0. Se é 2, conta 2 unidades à direita. Então, mais 1, mais 2. 2, letra D. Certo? Letra C. Menos 2. Se é menos, à esquerda do 0. Então, conto 2 unidades à esquerda do 0. Então, menos 1, menos 2. Menos 2, letra C. Ok? Letra K. Letra K, mais 3. Se a gente observar na nossa reta numérica, o mais 3 já está representado, certo? Então, o mais 3, letra K. Letra E, mais 5. Mais à direita do 0. Se o K é mais 3, a gente basta continuar a contagem. Mais 3, mais 4, mais 5. Então, aqui 5. Só apagar aqui. 5. Letra E. E, por fim, a letra B, que tem número menos 6. Se a gente observar aqui na reta numérica, a letra A já é menos 5. Então, o número seguinte é o menos A, aliás, A é o A. O que vem antes vai ser justamente o menos 6, representado pela letra B. Beleza? Fácil, certo? Só apagando. Só apagando. Segunda questão, ainda na página 30. Em cada item, escreva um número inteiro representado pelos pontos indicados em cada tabela, certo? Então, ó, a mesma metodologia. Identifica se é positivo ou negativo e quantas unidades vale cada tracinho desse, beleza? De cara nós vemos que aqui eu tenho dois números para utilizar de referência. Eu tenho o 5 e o menos 10, certo? E aí eu tenho que identificar quanto é que vale cada seta dessa, certo?
Do 5 para o menos 10 eu tenho 1, 2, 3, certo? 3 espaços. De 5 até o menos 10, eu variei quantas unidades? Então, vai ser 5, 10, 15, certo? Então, se eu variei 15 unidades, se eu dividir 15 unidades por cada tracinho que tem entre o 5 e o 10 e o menos 10, se eu fazer o seguinte, 15 unidades dividido por 3 dá exatamente 5. Portanto, cada unidade dessa valerá 5 unidades. Aliás, cada traço desse valerá 5 unidades. Então, se o C é 5, o Z vai ser quanto? Basta eu subtrair 5, visto que eu estou andando para a esquerda, certo? E conforme eu vou andando para a esquerda, os números vão diminuindo, certo? Então, se aqui é 5, o Z vai ser 0. Consequentemente, se aqui é 0, do 0 para a esquerda eu tenho números negativos. Então, aqui vai ser o menos 5, beleza? Então, aqui eu já posso colocar que o Z vale 0, beleza? Se aqui vale 5, se todo lado positivo, então aqui vai ser 10, aqui 15 e, consequentemente, o K vale 20. Então, aqui eu já posso colocar que o K vale 20, beleza? Se aqui vale menos 10, continuando no lado negativo, então aqui vai ser menos 15, menos 20, menos 25. Então, aqui, menos 25. Letra P vale menos 25, certo? Portanto, a segunda questão, letra B, eu tenho que o P equivale a menos 25, o K a 20 e o Z equivale a 0. Beleza? Continuando. Letra C. Nós temos também dois números para usarmos de referência. Eu tenho o menos 60, representado pela letra B, e tenho o menos 100, representado pela letra E. Entre o menos 60 e o menos 100, eu tenho 2 tracinhos, certo? Eu tenho 2 espaços. E aí, quanto eu variei de menos 60 até menos 100, certo? Esqueça o número, o sinal negativo. De 60 para 100, eu variei quantas unidades? 40, né? Então, para eu descobrir quanto equivale cada traço desse, basta fazer 40 dividido pelos 2 espaços. Então, dá exatamente 20. Então, cada tracinho desse vale 20. Portanto, por exemplo, aqui, entre o menos 60 e o menos 100, aqui seria menos 80. Certo? Menos 80. Beleza? Andando no sentido positivo, se aqui significa que eu estou aproximando meu número do zero, não é isso? Então, aqui vai ser menos 60, aqui menos 40, certo? Aqui no ponto P, menos 20, ok? Menos 20, se é de 20 e 20, consequentemente aqui vai ser minha origem, vai ser o zero, certo? Do zero para a direita eu tenho os números positivos, então o M é 20, aqui seria 40, 60 e aqui 80. Então, o S equivale a 80. Então, só completando a tabelinha, P menos 20, M 20 ou mais 20, beleza? E o S 80 ou mais 80, certo? Lembrando que o número para ser positivo não é obrigatório ter o sinal de mais à sua esquerda, beleza? Então, só apagando aqui, continuando nossa questão. Temos agora a quinta questão, ainda da página 30, certo? Uma questão um pouquinho mais contextualizada, certo? Porém, muito interessante de responder. Em um software, é possível colorir as figuras de acordo com uma escala de transparência de cores, certo? Então, na letra A, ele pergunta, na escala de transparência, as distâncias entre os traços são iguais, após o zero, que o número corresponde. Aliás, na escala de transparência, as distâncias entre os traços são iguais. Após o zero, que número corresponde ao primeiro traço? Beleza? Então, é a mesma questãozinha de reta numérica. Se a gente observar essa reta numérica aqui, certo? A gente tem que identificar quanto equivale cada tracinho desse, beleza? Então, aqui, ó, do 0 até o 25, eu tenho quantos tracinhos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, do 0 até o 25, eu tenho 5 traços. Para eu encontrar o valor de cada traço desse, basta eu pegar o 25 e dividir por 5, certo? 25 dividido por 5, como nós sabemos, equivale a 5. Então, cada tracinho desse, pessoal,
valerá 5, certo? Então, após o zero, que número corresponde ao primeiro traço? O que seria, quanto é que valeria esse tracinho aqui, ó, o primeiro? Se é de 5 em 5, significa que o primeiro traço equivaleria ao número, então, número 5, beleza? Que número está indicado na escala para o tom de verde, certo? Representado por essa setinha aqui, pessoal, certo? Observe, se é de 5 em 5, aqui eu tenho 25, 25 mais 5, 30, certo? 30 mais 5, 35, 35 mais 5, que é onde se localiza essa seta para a cor verde, 35 mais 5, portanto, 40. Então, aqui, 40. Só confirmando, 25 com 5, 30, 30 com 5, 35, 35 com 5, 40, certo? E aí indique o 90 na escala de transparência, beleza? Vejam, se aqui no extremo, no último número é 100 e está de 5 em 5, se eu voltar 100 menos 5, 95. 95 menos 5, 90. Então, ó, a escala de transparência que corresponde ao valor 90 é justamente esse aí, ó, indicado pela seta em vermelho, beleza? Então, corrijam aí. Só passando. Agora eu peço que vocês abram o livro de atividades, página 16, certo? No livro de atividades, na página 16, nós respondemos na videoaula anterior a primeira questão e, portanto, corrigiremos agora a segunda questão, certo? A segunda questão nos pede o seguinte: a seguir são apresentadas algumas informações numéricas. Represente cada uma delas por meio de um número inteiro, certo? Então, o conjunto dos números inteiros são aqueles números que a gente já conhece, né? Os números positivos, os negativos e o zero. Representar através de números inteiros é exatamente isso. Ou utilizar o número positivo, ou utilizar o número negativo, ou utilizar o próprio zero, certo? Então, na segunda questão, letra A, ele já fala o seguinte: o Mar Morto banha a Jordânia, Israel e a Cisjordânia. Encontra-se a 417 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, certo? Então, pessoal, a gente vê o quê? O nível do mar é o nosso referencial, é o nosso ponto zero. Então, temperaturas ou altitudes localizadas abaixo do meu referencial, abaixo do zero, sempre será representado por números negativos. Nesse caso, se são 417 metros abaixo, então o número inteiro que representa são menos 417 metros. Beleza? Letra B. Localizado na cordilheira do Himalaia, o Monte Everest tem 8.848 metros de altitude. Vejam, percebam que ele não está afirmando que está abaixo do nível do mar, certo? Se ele não está afirmando isso, o que a gente conclui que essa altitude é acima do nível do mar. Se é acima do nível do mar, que é o nosso referencial, ou seja, que é o nosso ponto zero, consequentemente o número será positivo. Então, mais 8.848, certo? Metros. Unidade, metros. Certo? Só passando, apagando aqui. Vejam, entre 343 a.C., certo? E 340 a.C., um jovem de 17 anos chamado Aristóteles mudou-se para Atenas para estudar com Platão. Aristóteles é considerado o homem mais erudito de todos os tempos. Vejam, se eu observar os números que são citados nessa questão, são 343 a.C., 340 a.C. e 17 anos, certo? 343 anos antes de Cristo. Antes, pessoal, a referência aí no caso seria o nascimento de Cristo. Então, se está antes desse referencial, que seria o meu ponto zero, certo? Se é antes, consequentemente, a gente pode representar por números negativos. Então, menos 343, certo? Menos 340 e 17 anos. 17 anos já está após o nascimento de Cristo, certo? Então, a gente pode considerar como sendo positivo. Beleza? E mais 17. Letra D. Isaac Newton nasceu prematuramente no Natal de 1642, certo?
ano da morte de Galileu Galilei. Vejam, aqui se dá o referencial, não diz que é antes do nascimento de Cristo, certo? Portanto, por não ser antes do nascimento de Cristo, a gente considera que esse número só pode ser positivo. Então, mais 1642. Ok? Então, só apagando aqui. Letra E. K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, com 8.611 metros de altitude. Vejam, se tratando de altitude, como não fala que é abaixo do nível do mar, consequentemente essa altitude só pode ser acima do nível do mar. Portanto, a altitude pode ser representada por um número, nesse caso, positivo, de mais 8.611 metros, certo? Letra F. A temperatura na montanha K2 pode chegar a 50 graus Celsius negativos. Nessa questão ele já fala, né? Se é negativo, não tem como ser representado de uma outra forma que não. Menos 50 graus Celsius. Beleza? Só apagando. Já na terceira questão e última da página 16 do livro de atividades, fala o seguinte: no edifício onde André mora, o andar térreo é indicado pelo zero, ou seja, a gente já sabe que o zero é o nosso referencial. E as garagens ficam nos andares abaixo, ou seja, abaixo do meu referencial, beleza? Indique com números inteiros os andares dados por André mora no sexto andar. Se ele mora no sexto andar, ele mora acima do térreo, ou seja, acima do meu referencial. Consequentemente, o número inteiro que pode indicar essa situação seria mais 6, certo? Ou mais sexto, ok? O pai de André guarda o carro no primeiro andar do subsolo, certo? No subsolo, subentende-se que é abaixo do térreo, ou seja, abaixo do referencial. Consequentemente, se é abaixo do meu referencial, abaixo do zero, o número a ser representado é dado por um número negativo, ou seja, menos 1. Certo? Aqui eu posso tirar o sinal de ordinal. E letra C, a portaria do prédio fica no andar térreo. Se na questão ele já disse que o andar térreo é o ponto zero, consequentemente, o número a ser representado é zero, certo, pessoal? Zero não tem nem sinal positivo, nem sinal negativo. Nunca esqueçam disso. Beleza? Então, pessoal, encerramos por aqui, certo? Bons estudos e até nosso próximo encontro.